falando aos irmãos sobre o texto de Neemias. E hoje nós vamos estar pensando, refletindo a partir do texto de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Na verdade, nós vamos estar aí usando todo o capítulo 2, mas como introdução da palavra e como base para a palavra dessa noite, eu quero ler com os irmãos o versículo 20, o último versículo desse capítulo. Neemias, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: então lhe respondi. Neemias estava respondendo aos dois homens que estavam contra esta obra, tá bom? Então ele responde: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Ô Lucas, vê se você consegue projetar esse versículo aqui na tela, para a gente ler, todo mundo junto, esse primeiro versículo, do capítulo 20, a primeira parte, para a gente ler todo mundo, porque certamente pode ser que você esteja com uma versão diferente, e você leia diferente e se perca. Não, o 2:20, tá? Não vai projetar o texto, não? Isso. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Então... Pode continuar, Lucas. A próxima parte. Vamos? Não, volta. Aí. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Volta lá na primeira parte do texto e deixa ele aí na tela, fazendo um favor. O Deus dos céus é quem fará que nós sejamos bem-sucedidos, diz a minha versão, que é a Nova Almeida atualizada. O Senhor é quem nos fará prosperar, como diz aqui o texto que a gente leu. No primeiro domingo, eu preciso relembrar um pouco, nós iniciamos então a trajetória de estudar e de pensar a respeito daquilo que Neemias tem a nos trazer como fundamento, como base, como caminho para a igreja. Diante daquilo que o texto no capítulo 1 nos fala, aonde Neemias recebe uma triste notícia de como Jerusalém estava, e a primeira atitude que ele toma é de se colocar diante de Deus em oração. E a partir disso, então, toda a vida de Neemias se desenvolve. Mas, como disse aos irmãos, Neemias, ele não estava sozinho nessa obra. Esdras, ou a turma que foi com Esdras um pouco antes de Neemias, já estava em Jerusalém, transformando e reavivando aquela cidade por meio da palavra de Deus. O capítulo 7 de Neemias, de Esdras, é de fato onde Esdras aparece na história e começa a falar ao povo que estava ali a respeito de um reavivamento daquele povo por meio da palavra de Deus, por meio da lei de Deus. Neemias e Esdras estavam trabalhando juntos, estavam convivendo juntos ao mesmo tempo. E diante disso, Esdras responsável pelo reavivamento espiritual e Neemias responsável pela reconstrução de algumas partes de Jerusalém. Nesse capítulo 20, ou melhor, nesse capítulo 2, Neemias, depois de saber que Jerusalém estava destruído, vai servir ao rei, e enquanto servia ao rei, o rei lhe pergunta o motivo pelo qual ele estava triste. E Neemias, preocupado, porque ficar triste diante de um Deus, de um rei que se considerava um Deus, certamente o levaria à morte. Mas este rei amava muito Neemias. E ele diz: por que você está triste? E o texto diz aqui no começo do capítulo 2, ele diz que nunca antes estivera à frente do rei neste sentimento, ou com esse sentimento dentro dele.
E é interessante que Neemias, então, ele não deixa de falar aquilo que de fato estava dentro do seu coração. Mas existe uma tomada de decisão de Neemias que me chama muito a atenção no versículo 4, que diz assim: o rei me disse, o que você me pede agora? Neemias conta o que está acontecendo. E então o rei diz, então me peça o que você quer. E a próxima frase de Neemias me chama a atenção. O texto diz, o rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Me chama a atenção esse texto porque o rei estava ali diante dele e ao falar isso, provavelmente o rei estaria aberto a ceder a Neemias aquilo que ele pedisse. Mas Neemias mais uma vez nos mostra que o caminho da sua vida, a direção da sua vida, as suas decisões de vida não estavam baseadas primeiramente naquilo que ele entendia que devia ser feito. Mas o texto diz, então orei ao Deus dos céus e disse. Eu imagino Neemias diante do rei, nesse momento falando com Deus, e o texto aqui nos parece que ele responde imediatamente, mas na versão Almeida Revista e Atualizada, não me dá essa ideia de que ele responde imediatamente ao rei. Mas o que importa de fato aqui é de que Neemias, antes de tomar uma decisão na sua vida, ele consulta a Deus, apesar de Deus já ter dado a ele, no capítulo 1, direção a respeito daquilo que ele tinha que fazer. Por isso, nessa noite, quero falar aos irmãos sobre as mãos que realizam. Há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu e Flávia, Breno e Luísa iniciamos uma plantação de uma igreja lá em Rio Bonito, mas de uma igreja um pouco diferente, porque essa igreja era formada apenas com pessoas que estavam afastadas da igreja por motivos variados. Pessoas que são denominadas no nosso tempo como desigrejados. E durante 2 anos, quase 3, nós estivemos com essas pessoas e eu louvo a Deus, porque das pessoas que serviram ali com a gente durante 3 anos, nenhuma delas, das quais estavam conosco sistematicamente, hoje estão afastados da igreja. Todas as pessoas retornaram ao convívio de igreja e hoje servem as suas comunidades de maneira muito, muito viva, muito próxima. Inclusive, pessoas no Ministério de Louvor, pessoas que foram levantadas, né, consagradas a diácono, a presbítero. Então, foi assim um movimento muito gostoso da parte de Deus, mas ao mesmo tempo, quando aquilo acabou, a gente ficou um pouco decepcionado. Porém, a gente vê hoje o resultado daquilo. E uma das frases que nós usávamos, baseando-nos logicamente na história de Neemias, é que Deus precisa de um coração que sonha, mas precisa de mãos que realizem. As mãos que eu falo aqui são mãos que juntas trabalham para o crescimento e o avanço da obra de Deus. Mas perceba que, olhando a história e o texto de Neemias, principalmente no capítulo 2, nós vamos reparar que algumas coisas poderiam trazer dificuldade. Logo, toda boa obra, e Neemias chama esta obra de boa obra, toda boa obra sofrerá resistência. Toda boa obra sofrerá resistência. Coisas acontecem para que a boa obra, a obra que vai restaurar vidas, a obra que vai transformar a realidade física de uma igreja, como nós estamos ali à frente, transformando a calçada da nossa igreja de entrada, do hall de entrada, como muitas coisas que temos para fazer, muitas coisas podem acontecer para atrapalhar, para que essa obra se torne enfraquecida. Vamos ler o versículo 10 e o 19,
desse capítulo 2, que diz assim o versículo 10, olha: mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Versículo 19. Porém, quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Boas obras sofrerão embate, para que esta obra não caminhe. Logicamente que aqui essa resistência é demonstrada por pessoas, realmente pessoas que existiram. E esses 2 homens, e depois se tornando 3 homens, enfrentaram ou falaram com Neemias contrário àquilo que Neemias estava tentando fazer. Inclusive, Sambalate e Tobias levam uma carta ao rei dizendo que eles estavam tentando reconstruir Jerusalém para se opor ao rei. E por isso essa obra leva um tempo para terminar. Mas coisas podem acontecer para nos atrapalhar no cumprimento da boa obra que Deus tem nos dado. Sofremos resistências de fora. Sofremos resistências e dificuldades, muitas vezes, por pessoas que estão tentando minar a nossa força e a nossa vontade de realizar aquilo que Deus tem nos pedido. No texto nós vemos o rei que parece não se opor como contrário, mas causa alguma dificuldade porque ele diz a Neemias: quanto tempo você vai ficar lá? Ele permitiu que Neemias fosse, mas ele não permitiu que Neemias continuasse a viver na terra dos seus pais. Neemias, diz o texto no início, no versículo 6 ou 5, de que ele, conversando com o rei e a rainha, disse: eu vou ficar tanto tempo. Dificuldades podem aparecer por meio de inimigos, pessoas que se opõem àquilo que nós estamos fazendo. Pessoas podem se levantar contrárias à obra que Deus tem trazido para a nossa vida. E nesse tempo, nós temos percebido claramente como isso tem acontecido. O mundo se opõe à igreja, e alguns mais antigos, as pessoas que viveram em outras gerações, dizem que antes isso era de forma mais velada. Mas hoje o ataque à igreja, ele é sistemático. E além de sistemático, ele é público, ele é notório, e ainda existem pessoas que defendem tal oposição. Nós temos aí a polêmica da semana, não sei se você viu, mas um frei que está fazendo lives de madrugada e que está juntando cerca de 1 milhão e meio de pessoas em sua live, e as pessoas com medo do resultado desse processo de pregação do evangelho, estão se levantando contra o frei, e nas redes sociais, evangélicos e católicos estão se opondo a esta frente que quer derrubar este trabalho deste frei. O mundo se opõe à igreja, o mundo se opõe a Cristo de forma clara. Não há dificuldade de vermos isso. Porém, eu quero dizer que o enfrentamento que vem de fora, ele pode muitas vezes parecer, ou até mesmo ser mais fácil de ser enfrentado do que muitas vezes guerras que criamos de forma interna. Hoje conversava com Flávia à tarde, e na nossa conversa eu disse a ela: Flávia, não traga para a sua vida, não traga para o ministério que você trabalha um cavalo de Troia. Você sabe a história do cavalo de Troia? O cavalo de Troia foi um presente dado a Troia pelos seus inimigos, e aquele grande presente continha dentro dele homens que à noite invadiram a Troia e destruíram a cidade. Muitas vezes nós estamos trazendo para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família, para dentro da nossa igreja,
cavalos de Troia que nos fazem criar embates entre nós mesmos. Ontem, lá na Assembleia, aconteceu uma situação em que houve uma discussão a respeito de um ponto e o negócio estava ficando acalorado. E eu, que era parte da comissão, que levei o assunto, apesar de não muito de acordo com aquilo que foi levado, mas entendendo também a necessidade do esclarecimento daquilo, disse a seguinte coisa: nós estamos aqui debatendo algo que para mim não faz sentido, porque nós estamos criando uma problemática que nos levará a outra muito mais séria. E nós precisamos compreender de que esse problema ele não existe diante da regulamentação dessa norma que vocês estão discutindo. Porque esta norma passou a funcionar e a diretoria que foi eleita é anterior a essa norma. Nós não temos que julgar a diretoria anterior pela norma que começou agora. Porque senão nós não vamos conseguir caminhar. Só que eu não vi o resultado que tinha, porque eu tinha que vir embora. Mas à noite soube que, inclusive recebi uma mensagem, dizendo que a minha palavra arrefeceu os ânimos e a coisa foi resolvida. Nós não podemos criar, irmãos, cavalos de Troia no meio ou na vivência da igreja para o enfrentamento de pessoas que fazem parte da mesma comunidade. É como se Troia, mesmo sem o presente, se destruísse de dentro para fora. Muitas vezes nós estamos criando problemas e situações dentro de nós, no seio da igreja, no seio da família, no meio do nosso trabalho, e trazendo a derrota para nós por meio de algo que aparentemente não iria causar nenhum problema. Nós já temos muito enfrentamento. O nosso inimigo, inclusive compartilhei no grupo do louvor, um vídeo de um pastor de um movimento cristão aí, que eu ainda não descobri o nome dele, mas eu achei interessante a fala dele. Ele disse que eles tinham um trabalho que se chamava Almoço com Jesus. E nesse Almoço com Jesus, um homem que, segundo ele, tinha a função de destruir a igreja, ele era levantado pela religião que ele tinha para enfrentar e destruir a igreja. E aí o líder, né, esse homem líder desse movimento disse, eu perguntei a ele como que eles faziam isso. Como que eles realizavam esse processo de destruição. E ele disse que perguntou ao homem assim, vocês destroem a igreja por meio do ataque ao pastor? Ele disse não. Você destrói a igreja por meio do ataque a um líder da igreja? Não. Você destrói a igreja infiltrando coisas no meio da membresia da igreja? Ele disse, não, o meu trabalho era destruir quem estava na mesa do som. E o rapaz, mas como? Ele disse, é só você pegar e botar retorno mais alto para um músico e tirar de outro, que você vai ver o problema que acontece. Isso me chamou a atenção porque muitas vezes nós estamos pensando em que o diabo está atacando nas áreas mais, não vou chamar mais visíveis, mas que aparentemente gerariam pior coisa. Mas não. O inimigo das nossas vidas, que é astuto, ele ataca em lugares aonde nós, por muitas vezes, não vemos. E eu compartilhei isso no grupo do louvor da igreja e escrevi a eles que estaria nesse momento, falando no texto de Isaías, e escrevi aqui para eles a seguinte coisa, este vídeo nos mostra como o cavalo de Troia, que os mais antigos também vão lembrar, na mudança de 99 para 2000, existia um burburinho no meio tecnológico de como que isso ia se dar, porque tudo ia se reiniciar, porque é um milênio novo. Então se tinha muito medo de um vírus chamado cavalo de Troia. O cavalo de Troia é aquilo que destrói de dentro para fora. Então eu escrevi aos irmãos, este vídeo nos mostra como o cavalo de Troia
A autossabotagem pode nos destruir. Quando nós estamos guerreando entre nós mesmos, eu vejo Satanás sentado numa cadeira batendo palma e dizendo: eu só precisei desamarrar o cavalo. Você já viu essa ilustração na internet? Eu só precisei desamarrar o cavalo. Eu não preciso fazer grandes coisas. Igreja de Cristo, o inimigo das nossas vidas, ele é tão astuto que ele percebeu de que não existe pior coisa na vida da igreja, na vida da família, na nossa vida enquanto participante de alguma comunidade, do que infligir sobre um e disseminando neste um este vírus que alcança a vida daqueles que o cercam, destruindo essa comunidade ou essa comunhão que estes irmãos têm. Perceba, não vou atacar o pastor, não vou atacar a liderança, eu vou atacar o cara da mesa de som. Vocês sabem aqui quem é o cara da mesa de som da igreja? Quantos aqui sabem levantar a mão? Quem é o cara da mesa de som? Agora, quem não sabe, levanta a mão. Levanta a mão aí quem não sabe. Tem mais gente que não sabe do que gente que sabe. Atacando o cara da mesa de som, ele fará com que alguém se irrite e comece um problema. O cara da mesa de som, você não está vendo. A pessoa responsável por colocar isso aqui na tela, você não está vendo. A pessoa que está lá hoje, fazendo a transmissão do culto, para que você que está aí nos assistindo acompanhe, ninguém está vendo. Meus irmãos, nós não podemos trazer para dentro de nós este cavalo de Troia, este vírus, que irá iniciar a destruição de dentro para fora. Nós lemos o versículo 20, mas eu quero ler mais uma vez. O seu final, Neemias diz assim: nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês, Sambalat e Tobias, não têm parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. O que nós devemos dizer a essas situações é de que ela não tem parte, não tem memória e não tem influência sobre a nossa vida. Nós não podemos deixar que, e aí é o exemplo do cara do vídeo, que um retorno mais alto do violão ou da voz de algum cantor influencie a minha decisão ao ponto de eu arrumar confusão. O cavalo de Troia nos levará a destruir de dentro para fora. E falava com Flávia a respeito de uma situação e dizia a ela: hoje nós temos esta realidade. E esta realidade tem funcionado e causado uma bênção gigantesca na vida da igreja. Se nós mudarmos essa realidade, usando isso que vocês querem, o que nós estamos fazendo é exatamente destruir-nos de dentro para fora. Quando algum irmão ataca o outro, o que nós estamos fazendo é a destruição de dentro para fora. Quando alguém se coloca contrário a uma decisão ou uma orientação da liderança, o que nós estamos fazendo é nos destruir de dentro para fora. Quando alguém, alguma liderança ou algum irmão te solicita alguma coisa e você irrompe dizendo: eu não vou fazer, o que nós estamos fazendo é nos destruir de dentro para fora. Quando eu deixo de frequentar as atividades da igreja propostas à minha idade, por exemplo, o que eu estou fazendo é me destruindo de dentro para fora. Quando eu digo que vou em mutirão nada, deixa eu dizer aqueles homens fortão se resolver lá. O que eu estou fazendo é me destruir de dentro para fora. Quando nós solicitamos uma oferta ou alguma direção na realização de alguma coisa e a gente tira o corpo e diz: não vou me envolver nisso, o que nós estamos fazendo é nos destruir de dentro para fora. Quando um pai orienta um filho, quando o esposo solicita uma atitude da esposa ou o contrário, e
Ali então há um problema que nós estamos fazendo é nos destruir de dentro para fora. E bastou apenas o diabo soltar o cavalo. Presta atenção naquilo que Neemias diz. Eu vejo aqui Neemias com aquilo que nós hoje chamamos de inteligência emocional, falando muito claramente: ei, vocês dois, presta atenção no que eu vou dizer a vocês dois. De dentro para fora, vocês não vão conseguir derrotar a gente. Porque vocês não têm parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Você não faz parte dessa realidade. Você não tem parte entre o povo. Logo, sai daqui, porque nós vamos cumprir aquilo que Deus determinou para a nossa vida. E aí, Sanbalat e Tobias usaram outro expediente. Eles não conseguiram se infiltrar. Eles tiveram que ir até o rei e o rei mandar cartas dizendo para parar a obra. Mas de dentro daqueles que estavam ali realizando a obra, não houve interferência. Por quê? Porque eles entendiam claramente o que eles precisavam fazer. Eles não tinham dúvidas. Irmão, se tem uma coisa que prejudica o andar da igreja, são as dúvidas. Não dúvidas de como fazer. Porque, de fato, muitas vezes nós vamos ter dificuldades. Do entendimento de como, alguém tem uma ideia, outro tem, a gente precisa alinhar isso. O que eu digo dúvidas é no sentido de incredulidade. Ah, isso não vai dar certo, não. Isso aí é loucura fazer isso. É uma falta de responsabilidade de tomar tal atitude. Nós não devemos e não podemos agir assim. Porque nós, a Igreja de Cristo, tem parte sim na obra de Cristo. Nós não devemos introduzir cavalos de Troia para nos destruir de dentro para fora. Segundo, a nossa vitória está na confiança em Deus. As mãos conquistando aquilo que estão dispostas a realizar não devem ser baseadas na sua força, mas a vitória está na confiança em Deus. Olha só o que diz o versículo 4, do capítulo 2. Capítulo 4, versículo 2. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Então orei ao Deus dos céus. Não se precipite em responder situações que não requerem respostas imediatas. Não se precipite em resolver coisas imediatamente se você tem tempo de pensar de como fazer aquilo. Muitas vezes, e eu me lembro de uma situação que aconteceu lá na igreja em que eu pastoreava lá no Rio, eu era pastor auxiliar, e o meu ministério pastoral era desenvolvido no cuidado com as crianças. Aliás, eu acho que eu nunca contei essa história para vocês, mas no dia em que eu fui conversar com o pastor Paim, ele nos fez o convite para participar da igreja. Ele disse: meu irmão, eu preciso que você me ajude. No que você quer fazer? Eu disse: pastor, eu quero trabalhar com as crianças. Ele fez assim: hã? O quê? Como assim? Eu falei: o ministério que eu quero desenvolver aqui na igreja é o ministério com as crianças. Ele disse: mas eu pensei que você ia pedir para liderar os jovens. Eu falei: não, pastor, não quero, eu quero as crianças. E uma situação aconteceu lá entre a liderança. Era eu e mais duas moças, né? Duas jovens senhoras que éramos os líderes. E aí as duas me chamaram na nossa sala que a gente tinha lá, com tudo que a gente tinha para as crianças. E as duas me chamaram lá querendo conversar brava comigo. E elas disseram assim: por que o senhor não tomou uma atitude? E eu me lembro que eu estava encostado na porta, assim, no umbral da porta. Eu disse: porque eu não sou igual. A minha liderança não é igual ao pastor da nossa igreja. A minha liderança é diferente. Segundo, eu não preciso responder a vocês agora. Porque se eu responder agora, eu posso responder de maneira em que não vou trazer solução. Eu não preciso te responder o que eu vou fazer agora,
porque esse problema não vai ser resolvido agora. Não se precipite, ore ao Deus dos céus. Nós precisamos buscar a solução, a direção para a nossa vida no nosso Deus. Mas muitas vezes a gente prefere já tomar a decisão, e quando a gente irrompe na decisão, ao invés de construir, a gente acaba destruindo. Busque a direção do dono da obra. Busque a direção do dono da obra. Você que já construiu casa, já fez alguma coisa na sua casa, você já sabe muito bem o que acontece quando você chega para ver alguma coisa e o pedreiro fez aquilo que ele queria fazer e não o que você mandou. O que você manda o pedreiro fazer? Fala aí. Derruba e vai fazer de novo. E mais, eu não vou pagar a sua diária, porque eu não mandei você fazer assim. Você fez o que você queria, não foi o que eu mandei. É isso ou não é o que acontece? E aí eu te pergunto, você está desenvolvendo a obra de Deus, você está realizando a obra de Deus, e aqui eu quero expandir a sua ideia. A obra de Deus não está circunscrita a esta igreja, a esta comunidade. Você desenvolve a obra de Deus na sua família, você desenvolve a obra de Deus no seu trabalho, você desenvolve a obra de Deus aonde você estuda, você desenvolve a obra de Deus aonde você mora. Imagina se você toma uma decisão, constrói uma coisa, porém o dono da obra disse que não é aquilo que ele queria que você fizesse. Como que Deus vai tratar com você? Imagina Deus dizendo assim: quebra tudo, tira o entulho e joga fora que nós vamos começar de novo. O nome disso se chama perda de tempo. Ou, numa linguagem mais bonita, retrabalho. A perda de tempo que temos sofrido como igreja. E uma das coisas, eu vim conversando no carro com um irmão que durante o final de semana caminhamos juntos para ir para a convenção. Ele veio de Ferreira Gomes para cá, né? E está na casa de um parente aqui. E ele me solicitou ajuda de transporte. E nós fomos sexta, sábado de manhã, voltamos sábado à tarde, e 7 horas voltamos para Macapá de novo. E na volta, na conversa sobre a assembleia da convenção, eu falei para ele a minha tristeza em ver algumas coisas acontecendo. A minha tristeza de ver pessoas discutindo sobre banalidades, coisas que não levarão ninguém a Jesus Cristo. Coisas que não fazem sentido a gente discutir porque não tem necessidade. Trivialidades da vida que não mudarão nenhuma realidade. Na verdade, o dono da obra já nos deu a obra a cumprir. E eu vou fazer isso durante muitos domingos. Qual é a missão de Deus, igreja? A missão de Deus para a igreja é glorificar o seu nome e anunciar o evangelho ao perdido. A missão de Deus escrita na palavra dele, naquilo que ele anuncia, é glorificar o seu nome e anunciar a sua palavra ao perdido. Mas alô? O evangelho de maneira simples e transferível para que Jesus seja tudo em todos. Glorificar ao Senhor e anunciar o evangelho ao perdido. Essa é a missão de Deus. A missão de Deus nos dada à igreja deve nos levar a cumprir esses dois propósitos. E como eu glorifico a Deus cumprindo aquilo que ele me mandou fazer. O dono da obra, e aí, aos irmãos que nos visitam nessa noite, aquela menininha que me abraçou aqui na frente, a Anne Michele.
Ela diz que eu sou o dono da igreja. Eu, Bruno, sou o dono da igreja. Eu disse, não, minha filha, não sou eu que sou o dono da igreja, não. Mas ela disse que eu sou e para ela eu sou. E aí a gente usa essa brincadeira santa aqui na igreja de falar do dono da igreja. E eu escrevi, busque a direção do dono da obra. Busque a direção do dono da igreja. Mas o dono não sou eu. O dono é Jesus Cristo. E quando eu estava pensando sobre essa existir para a glória de Deus, viver o evangelho de maneira simples e transferível para que Jesus seja tudo em todos, eu achei que eu estava falando uma heresia. Porque, na verdade, a Bíblia diz, Paulo diz que Deus é tudo em todos. Mas aí a gente vai estudando, e Colossenses 2:11 diz exatamente essa coisa. Até que Jesus seja tudo em todos. A nossa missão é glorificar ao Senhor pregando o seu evangelho. E aí, irmãos, nós construímos essa frase, a construção da igreja é a soma de todos por um propósito. Mas Deus já nos mandou fazer diferente. A construção da igreja é a multiplicação de todos pelo mesmo propósito. Soma faz pouco, multiplicação faz muito. Multiplicação aumenta muito. 2 mais 2 vai dar 4. Aí você vai dizer, 2 vezes 2 também dá 4. Mas agora soma 2 mais 4, vai dar? Se a gente não fugiu da escola, 6. Mas e 2 vezes 4 dá quanto? 8. Multiplicar para a glória de Deus é o que Deus tem nos chamado a fazer. No retiro, nós falamos sobre esse tema. A grande comissão, os chamados de dentro para fora. A igreja de Cristo foi chamada a viver para fora e não para dentro. Por isso os cavalos de Troia às vezes nos alcançam, porque nós estamos muito circunscritos a nós mesmos. Conversava com Elias ali fora e dizia ao Elias dos desafios que a gente tem. E ele falou, pastor, dinheiro tem. Falei, eu sei, meu irmão, do portão para fora. Tem gente lá fora querendo ofertar e abençoar a igreja. Mas nós estamos preocupados em fazer as coisas segundo o nosso coração, não segundo o coração de Deus. A obra tem um dono. A obra, a construção dessa obra é dada a nós, mas a orientação vem do dono e o dono nos diz como fazer. A estratégia dada por Deus, irmãos, não falha. A estratégia dada por Deus não falha. Mesmo com a ira do inimigo contra a igreja de Cristo, nosso Senhor nos dará caminhos para vencermos as batalhas. Deus nos mostrará como fazer. E a primeira atitude que Deus tem nos dado para vencer a batalha contra este mundo mal, contra o inimigo das nossas obras, se chama oração. Quanto tempo de oração durante essa semana você dedicou ao Senhor? Somando todos os dias. Quanto tempo de reflexão em oração e leitura da palavra você dedicou essa semana? E sabe qual é o problema? Muitas vezes nós queremos dirigir a igreja de Cristo sem nos relacionarmos com o dono da igreja, que não sou eu. Muitas e muitas vezes isso aqui, irmãos, não é a realidade desta igreja, deste estado. Essa é uma realidade geral. As pessoas têm dedicado-se ao Senhor, e eu tenho pregado às quartas-feiras sobre intimidade com Deus. Postei um vídeo essa semana falando sobre a intimidade com Deus. Intimidade se constrói com relacionamento, não com visita. Quantas vezes nessa semana você separou 10 minutos do seu dia para dedicar ao Senhor em oração e leitura da palavra? Ah, pastor, não tem tempo não. Levanto às 5, chego às 11. Já chego tomando banho, comendo aquele gordurame que a mulher fez e vou dormir de novo. Pastor, tem 5 filhos. Não dá tempo.
Meus irmãos, quanto menos de Deus eu conheço, menos de Deus eu posso falar. Nós estamos criando cavalos de Troia. E aí, postei essa semana também um vídeo falando sobre os falsos profetas. Pessoas que buscam pouco oração e leitura da palavra são corações propensos à palavra dos falsos profetas. Essa frase não é minha, não. Essa frase é de Spurgeon, lá no século 17. Ou 18, agora eu não sei. Corações, vidas distantes de Deus, são vidas propensas a assumirem para si inverdades da palavra. Ontem, conversando com o pastor Adiel, ele disse: Bruno, aconteceu uma situação assim, 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 assim. E essa situação era uma inverdade, mas desconstruir uma inverdade é quase impossível. Aí eu disse: chama Alexandre de Moraes. Ele tem o projeto contra as fake news, é só chamar ele que resolve. Uma inverdade gera uma grande destruição, é o vírus, o cavalo de Troia. Irmãos, Flávia disse para eu não fazer mais isso, mas não vou falar o que eu ia falar. Deixa para outra vez. Vamos continuar aqui. Flávia diz: para, Bruno, de falar. Não vou falar. Para com isso. Parei, desculpa, é a última vez. Versículo 17, vamos ler aí? Olha o que diz o versículo 17 da palavra de Deus. Neemias capítulo 2, versículo 17. Neemias diz: então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. A boa obra precisa de boas mãos para o cumprimento. Vou falar de novo. A boa obra precisa de boas mãos. E aí eu vou dar outra frase que a gente tem falado aqui na igreja. E por isso eu não deixei tirar isso daqui. Deixa eu ver se está aqui. Isso. Vou repetir. A boa obra precisa de boas mãos. As boas mãos para a boa obra são mãos de gente crente. A obra de Deus é feita por gente regenerada. Vou trocar a palavra crente pela palavra regenerado. Pessoas que são habilitadas pelo Espírito Santo em trabalhar na obra de Deus. Meu irmão, cada tijolo, cada gota de cimento de água, cada arrumação de cadeira deve ser feita por gente regenerada. Sabe por quê? Aquele que arrumou essa cadeira aqui estava dizendo assim: Senhor, estou arrumando essa cadeira aqui para que quem sente aqui escute a palavra e tenha um encontro contigo. A pessoa que está recebendo lá na porta deve receber alguém dizendo: Senhor, estou aqui recebendo essa pessoa tão linda, tão maravilhosa, fala com ela nesse culto. A pessoa que está ministrando um instrumento aqui deve pensar: Senhor, eu estou aqui tocando um ré maior. Use esse som para alcançar o coração do perdido e transformar a sua realidade. Gente regenerada está preocupada em todo o tempo da sua vida em cumprir de maneira boa, de maneira construtiva a obra que Deus tem nos dado. A obra de Deus deve ser feita por pessoas regeneradas, salvas em Jesus Cristo. A boa obra precisa de boas mãos para o cumprimento. Olha o que Neemias disse, versículo 17. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Por que Jerusalém estava em miséria? Jerusalém estava em miséria porque o Senhor disse: se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Mas se vocês não cumprirem os meus mandamentos, vocês serão amaldiçoados.
Mas essa maldição não é simplesmente a questão de estar em um cativeiro. Essa percepção espiritual, ela é ainda presente na vida dos homens hoje. Pastor, mas a gente vive pela graça. Não estou negando isso, irmão. O que eu estou dizendo é que quem não vive com Deus, vive sem a presença de Deus. E não existe maior maldição na vida do homem de estar distante de Deus. A boa obra precisa de boas mãos para o cumprimento. E as boas mãos no cumprimento da obra do povo de Deus são mãos de pessoas regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes eu tenho estudado de forma sistemática a questão de liderança, e uma das coisas que mais é falado sobre liderança de igreja é de que nós, muitas vezes, estamos colocando bodes para liderar a igreja de Cristo. E bode é desobediente. Bode destrói tudo. Bode não ouve a voz do pastor. Bode quer fazer o que ele quer fazer. Mãos para cumprir a obra de Deus precisam ser mãos de pessoas regeneradas. O Espírito nos leva a ver o que é preciso ser feito. E o que cabe a nós é dispor-nos para realizar essa obra. Mas aqui vem a segunda questão. Só se dispõe a cumprir a obra de Deus, da maneira de Deus, aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, nós estamos em dificuldade, porque muitos regenerados se colocam de esquiva diante daquilo que é para ser feito. No livro Igreja Regenerada, é de onde eu tiro toda essa ideia do pastor David Bledsoe, que inclusive estará, acho que em abril, na PIB do Pará. Ele foi muitos anos professor do Seminário do Sul do Norte Equatorial. Ele escreve um livro chamado Igreja Regenerada. E eu já disse isso aqui à igreja. A igreja regenerada cumpre a obra de uma igreja regenerada. E a boa obra nos dada, assim como Neemias disse, olha, nós estamos em miséria por causa do pecado. E nós precisamos nos arrepender do que temos feito. Vocês estão vendo a miséria que estamos em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Mas ele diz, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Neemias chama aqueles que estavam com ele, que estavam sendo ministrados pela palavra de Esdras. E se não me engano, no capítulo 10 de Neemias, há um momento onde o povo chora, desde a manhã até a tarde, ouvindo a palavra de Deus. Me entristece saber que se um culto demorar 2 horas, tem gente saindo reclamando, dizendo que o pastor está falando muito. Vidas avivadas estão buscando viver a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 18. Ele diz no final 17, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. 18, e lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta obra. Deixemos de ser opróbrio, que é a versão Almeida Revista Atualizada diz, opróbrio em tradução num português diz vergonha. Vamos deixar de ser vergonha. Todo cativeiro é resultado do pecado. Todo cativeiro vivido é resultado de pecado. Sabe, irmãos?
A gente aqui no Brasil não vive o cativeiro de ser governado por outra nação. Mas muitas vezes estamos nos cativeiros dos nossos desejos. E aí estava vendo uma neuropsicóloga falando essa semana, porque ela estava falando sobre Viktor Frankl, que eu gosto muito, desse pensador, sobre a teoria da vida com sentido. E ela disse, a ciência não entende a palavra vontade. A palavra vontade para a ciência não existe. O que existe é a decisão. A decisão de fazer alguma coisa é o que a ciência entende como vontade. Perceba que aqueles homens, e muitas vezes, no nosso tempo, as pessoas estão decidindo destruir a sua vida nos prazeres que compreendem a satisfação da sua vida. Todo cativeiro é resultado do pecado. E aí eu fico vendo, e aqui eu não quero ser um acusador, mas muitas vezes, e se você parar para conversar com os agentes da segurança pública que são da nossa igreja, e você começa a conversar com eles e pergunta a eles por que tal pessoa foi morta. Há uma moda agora das meninas namorarem traficantes. E o resultado na vida dessas meninas, adivinha o que é? Meu pai tem um jargão para isso. Meu pai diz que é caixão e vela preta. É a morte. Não estou aqui generalizando. Mas estou aqui dizendo que quando a gente escolhe andar com esse tipo de gente, o que vamos receber para a nossa vida é aquilo que Romanos nos diz, o salário do pecado é a morte. Todo cativeiro é resultado de pecado. Deixar de ser vergonha, ou de ser sem vergonha, é buscar a Deus e a sua vontade. Ou seja, a sua direção, a sua decisão, aquilo que Deus determinou. E se tem alguém que pode determinar, é Deus. Deus pode determinar, a gente não. Mas Deus pode. Logo, é buscar a Deus e a sua vontade e realizá-la. Mas a realização dessa vontade só será de fato realizada quando nós sofrermos em nosso coração, em nossa alma e nosso espírito aquilo que chamamos de avivamento. E avivamento, tem um pregador pentecostal que na internet fala que avivamento não é um lugar cheio de barulho. Mas muitas vezes barulho fala de pessoas avivadas. Eu não vou generalizar nisso. Mas a realidade é de que quando Paulo chegou à cidade de Tessalônica, as pessoas daquela cidade disseram, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Sabe por que a igreja deixou de alvoroçar o mundo? Porque ela se colocou numa redoma e, infelizmente, está tentando sair dela não pelo poder da palavra, mas pela ação e pela decisão de homens em fazer coisas. O período de carnaval é sempre terrível, onde muitas igrejas formam blocos de carnaval para irem evangelizar na avenida. Meu irmão, essa frase para mim é igual dizer, se você quer emagrecer, coma 5 quilos de bacon por dia. Isso é a maior fake news que já inventaram. Com isso eu não estou dizendo que nós não possamos evangelizar durante o carnaval. O que eu estou dizendo é que não nos igualando formando um bloco de carnaval. Não sei se os irmãos sabem, mas a Junta de Missões Nacionais tem uma tenda. E durante todo o Círio de Nazaré, dentro desta tenda tem água e fisioterapeutas. Porque as pessoas estão ali, naquela corda, naquele sol escaldante, e muitas delas descalças, cumprindo, como é que fala? Promessas. Como é que é?
Não, mas é outra palavra. Penitência. Cumprindo penitências. E quando acaba aquilo ali, elas não conseguem nem andar. E então eu conheci a história de um senhor que exatamente estava assim, e o pé dele era carne viva por causa do chão quente. Então ele entrou dentro dessa tenda pedindo água e atendimento. E ali então, a fisioterapeuta, que era uma pessoa regenerada e por isso estava no cumprimento da boa obra, evangelizou aquele homem, e aquele homem ali em lágrimas disse: eu não sabia disso. Nunca mais farei isso de novo. Esta é uma boa obra. Eu não preciso estar na avenida sambando. Aliás, eu não sei sambar. Eu não preciso me igualar para fazer diferença. Esse é um erro. E um erro do nosso tempo. Irmãos, eu escrevi pouquinho para falar pouco. Mas Deus não está deixando, não. Veja, meu irmão, vamos deixar de ser vergonha. Todo cativeiro é resultado do pecado. Para deixar de ser vergonha, é buscar a Deus e a sua vontade. E como que nós buscamos a Deus fazendo e a sua vontade, realizando-a? E isso gerará em nós um verdadeiro avivamento. E avivamento significa, de fato, estar vivo de novo. Estar novamente vivo. E aí eu quero lembrar você, quando você era criança, e você ia para algum lugar, seja para tomar um banho de rio, seja para um aniversário, seja para qualquer coisa. Quando a sua mãe, seu pai, seu primo, seu tio, quem quer que fosse, dizia assim para você: olha, hoje nós vamos a uma festa. Como que você ficava? Se fosse no dia anterior, você nem dormia. É assim que o avivamento é na nossa vida. Quando no nosso coração nós recebemos o Espírito, e esse Espírito nos traz vida, nós ficamos como crianças querendo ir a uma festa. A única coisa que está na nossa mente é: ai meu Deus, brigadeiro, salgadinho. Lá no Rio, né? Aqui é vatapá e risoto. A festa de aniversário lá no Rio é salgadinho, pipoca, cachorro quente. É um pouco diferente. Mas na nossa mente fica pensando: ai meu Deus, tomara que chegue o churrasco, o aniversário logo do meu pai, porque vai ser churrasco. A gente fica ansioso por aquele dia. Porque aquele dia nos trará alegria. O avivamento traz a alegria de volta aos corações que estão sendo avivados. Meu Deus, amanhã é sábado, amanhã eu vou lá para a igreja que eu tenho que bater 3 traços de massa. Hoje é domingo de manhã, tem que dar aula na escola bíblica, glória a Deus! Mas muitas vezes nós estamos trocando o prazer da presença de Deus pelo prazer de algo que nos traz horas de felicidade. Estar avivado é estar alegre em cumprir a missão de Deus na terra. Versículo 18. E lhes declarei como a bondosa mão de Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Hoje Jesus nos chama, e chama todos nós a nos dispormos para a boa obra. Hoje Deus está chamando cada um de nós a boa obra. Mas para o cumprimento dessa boa obra, você precisa ser um regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão, em poucos dias, você vai desanimar. Começando com um irmão aqui da igreja, e eu disse isso à liderança, ele disse: pastor, como é que o senhor consegue pregar? As pessoas às vezes parecem que não estão nem prestando atenção. E a minha resposta foi: porque esse é o chamado de Deus para a minha vida. Essa é a boa obra que Ele me deu. E se tem gente prestando atenção ou gente não prestando atenção, não é culpa minha. A boa obra me foi dada. Se a boa obra foi reconstruir a calçada, estando 1 ou estando 10, eu tenho que fazer. Certa vez, na igreja que eu dirigia,
Teve um culto dia de semana, não sei se Flávia lembra disso, em que eu cheguei para a igreja, né, quarta-feira e tal, já arrumamos as coisas, pá, vamos começar o culto. Tinha eu, Flávia, Breno e Luísa. Flávia, Breno e Luísa, eles eram crianças. Breno tinha uns 6 anos, Luísa tinha uns 3. Flávia, Breno e Luísa foram para o culto infantil. Sabe quem ficou no templo? Eu, Ronaldo e Fátima. Um auditório para umas 80 pessoas com 3. Ronaldo, que era um senhor, disse assim: pastor, deixa eu falar um negócio. Falei: fala, meu irmão. O senhor vai pregar mesmo? Falei: meu irmão, como se aqui estivesse saindo pelo ladrão. Como se aqui estivesse cheio de gente. Porque vocês dois estão aqui. Eu preciso respeitar vocês dois que estão aqui. Não é quantidade de gente. É o cumprimento da missão, entendido de que Deus nos chama a cumprir, não importando se somos poucos ou muitos. Deus está nos chamando a cumprir uma missão, se dispõe a isso.